Eu vejo muitos livros hackers, na verdade quase todos, começarem falando em ferramentas. E aí vai trazer Map, Burp Suite, Nikito, entre outras ferramentas. E isso é chato, porque isso é chato. Você tem que entender que nesse mundo hacker o que manda é conhecimento. Não estou falando mal de ferramentas. E outra coisa, você tem que ter o conhecimento para aprender a usar ferramentas. E se você for usar uma ferramenta e você não tem conhecimento da dinâmica de um hacker, em sua vida com a tecnologia, você vai deixar rastro para que cheguem até você. Então, por isso que, se você olhar no meu livro, mais de 100 páginas é para anonimato, e no momento que eu gravo este vídeo, já tenho 600 páginas escritas. 100 páginas é sobre anonimato e identidade do hacker. Eu aprendi que isso é o mais importante de tudo. Então, por isso que se você olhar o meu material, as ferramentas ficam lá no final. A teoria vem para frente. Primeiro eu começo explicando a dinâmica do mundo hacker. Depois eu explico a teoria por trás de tudo, como redes de computadores, sistemas operacionais, linguagens. E aí eu coloco ferramentas. E lá no final falo sobre malwares. Como se faz malwares. Então o livro está dividido assim. A identidade do hacker e o anonimato. É importantíssimo. Você não sai fazendo ações hacker se você não souber isso. Lógico que eu sempre tenho que dizer isso. Nada foi obtido de empresas e ambientes públicos. Tudo é feito no meu ambiente privado. Se eu falar mal de qualquer tecnologia ou se eu falar mal de qualquer marca, cara, é apenas para fins educacionais. Minha opinião ainda não é crime. Olá. Eu sou o Pepe. Não, eu sou o In Darkness Mod. Estou usando agora o Pepe. Bom, e não me procure. Vou falar sobre a identidade. Bom, por mais maluco que seja, seria doido eu falar que nesse mundo os doidos têm razão. Como assim? Pessoas que não são doidas, elas são previsíveis. Os doidos são imprevisíveis. Quer fazer um teste? Vai no manicômio. Entenda. Então quer dizer que por mais doido que seja, você tem que ser muito doido. E fazer coisas aleatórias e randômicas. Isso é muito importante. As pessoas deixam pegadas digitais. Igual um rastreador na natureza localiza por onde um animal passou. Olhando os rastros, ou seja, os rastros no chão, sabe-se para que direção foi o animal, que velocidade foi, se estava bem ou se estava machucado. Dá para saber pelo rastro. Todo ser humano deixa um rastro na tecnologia. E é assim que, com inteligência artificial e todo o poder computacional, governos chegam até você. Então, se você é aleatório, isso é muito importante. Gosto muito do grupo Pandas. Um grupo hacker chinês que tem subdivisões em que eles cedem parte de tecnologia para outros grupos, para que esses grupos façam ataques e deixem pegadas diferentes com parte da tecnologia do grupo principal para deixar muito confusos rastros digitais e aí fica difícil localizar o atacante real. Cara, isso é uma técnica fantástica. A minha identidade digital, ela pode ser única. Ou seja, pode ser usado contra mim, por exemplo, em um tribunal, com certeza. Foi assim que prenderam o dono do Silk Road, pela sua pegada digital que ele deixou nos fóruns. Que ele deixou dentro da Dark Web, dentro de suas movimentações financeiras. Eles acabaram pegando. E esse contexto, essa identidade, ela é montada dentro de contextos, baseado nos recursos que nós utilizamos. Então estou aqui utilizando ferramentas. Essas ferramentas podem ser o quê? Utilizadas para me dar uma unicidade no mundo. O que eu falo pode ser usado para dar uma unicidade no mundo, voltando para esse cara verde aqui. O que acontece? Nós temos que ter, e eu vou explicar para vocês, que para você manter um certo anonimato, você tem que ter uma certa randomicidade. Conheci um hacker no Brasil. Ele criou um perfil Kim Jong-un. E aí ele abandonou o perfil Kim Jong-un e criou o perfil Kim Jong-2. Aí não dá. Entende? Nós temos que lutar para sermos o mais randômico possível e eu vou falar sobre o delete. Bom, e quando nós usamos a tecnologia, então nós deixamos esses rastros. É simples. Vou falar sobre VPN. Pode ser analisado o meu log de uso da VPN.
desde que o governo invada a empresa que eu contratei o serviço VPN. Eu posso contratar servidores na nuvem, virtuais, criar minha própria VPN, mas aí o governo invade a nuvem e descobre o que eu estou transmitindo, o que eu estou usando e isso pode ser utilizado contra mim. Quando eu escrevo um malware, por exemplo, eu não escrevo em Golang, eu não escrevo em Golang e nem em Rust. São duas linguagens que eu não domino. Então eu utilizo o quê? Outras linguagens, Python, VBScript, cara eu fiz um em Pascal, ficou muito bom e o antivírus não pegou. Linguagens antigas, linguagens novas. Isso é muito interessante. Pela linguagem e como foi escrito, dá para saber quem foi a pessoa que programou aquilo também. Em tudo que fazemos, nós deixamos algum rastro que aponta para nós. Isso é complicado. Olha só, o governo não quer saber o seu nome a princípio. Ele vai te dar uma chave única e nessa chave única você vai ser uma hash. Para ele uma hash e ele vai começar a colocar seu nome, colocar, por exemplo, ações suas. Na internet, seu conhecimento, onde você tem registros e ele vai começar a criar. Não é um banco de dados estruturado, isso aqui é um banco de dados não estruturado. Tipo MongoDB, um banco de documentos JSON. Você pode criar campos, não precisa necessariamente ter os campos criados para se armazenar registros. Então essa grande massa de dados foi dada para a análise do atacante. Eles pegam essas características do atacante e olham para essa massa de dados e aí naturalmente eles computam a probabilidade de ser essa, acha a mesma pessoa que fez tal ataque e eles vão coletar tudo de você. A empresa que provedora de serviços, a provedora de, no caso de provedora de internet, a caixa de e-mail. Não importa se é Proton. Não importa se é Tutamail. Não importa, eles vão atrás. Eles vão conseguir fazer isso. Você tem que, naturalmente, construir identidades de uma forma muito rápida e excluir essas identidades de uma forma muito rápida. Então essa primeiro começa com a minha autenticação, a minha identidade sendo colocada quando eu entro em algum serviço. Quando eu entro em algum serviço, que eu faço um esquema de cadastro de login, eu determino praticamente a minha identidade ali. Isso pode ser único. Por exemplo, imagine você. Você tem um perfil certo pessoal, você, que é uma conta no Tutamail, uma conta no X e uma conta no serviço Disroot. Ou você, hacker, também tem uma conta nesses mesmos lugares. E aí começa-se a ficar o quê? Mais parecido aqui, o hacker atacante com você. As hashes vão bater. 2 ou 3 hashes vão bater. Uma das hashes é você real e a outra hash é do hacker. E aí eles começam a ligar os pontos. Então quer dizer que esse hacker pode ser essa pessoa do mundo real. Isso começa a ser um problema. Então quando eles conseguem fazer isso, quando eles conseguem pegar duas hashes e ver que tem 99% de compatibilidade, uma das hashes eu sei quem é e a outra hash é um hacker atacante, eles vão investigar. Então de 200 milhões de habitantes, agora ele tem que investigar apenas 100 pessoas. E aí uma investigação de 100 pessoas é algo que dá para se fazer. Bom, então constantemente você tem que criar novas identidades virtuais e excluir rapidamente. Você, se possível, tem muitas identidades paralelas. Por isso que eu falo que o mundo é doido. E talvez você não tenha uma identidade paralela. Talvez você até converse com você mesmo como se fosse duas pessoas diferentes, mas não nunca você use o você real, 2 você hacker. E aí, naturalmente, olha que interessante, você tem que criar e abandonar essas identidades de uma forma muito rápida. E naturalmente você tem que evitar que ambas as identidades sejam exatamente iguais. Tem que tomar muito cuidado. No passado, o anonimato de um ser humano era muito fácil, bastava eu me mudar para uma cidade muito distante. E nessa cidade muito distante de poucos habitantes, eu teria uma vida normal. Mas com a tecnologia isso ficou mais difícil porque eu pago imposto, meu pai paga imposto, meu avô paga imposto, meu bisavô paga imposto, todo mundo paga imposto. Então o governo é grande, o governo tem poder, o governo tem dinheiro, muito dinheiro. E com esse muito dinheiro, e que ele conseguiu comigo, com meu pai, com meu avô e com meu bisavô, o governo constrói ferramentas tecnológicas muito grandes e poderosas. Um custo muito elevado para monitorar meus filhos. É como se eu ajudasse a destruir meu filho. Porque eu pago imposto. Então é natural que sempre o governo seja maior que nós.
Então será muito mais fácil para o governo nos localizar do que nós de nos esconder do governo. Abriu a mente para isso. Então hoje é muito mais difícil. Então, se você olhar o anonimato, ele é uma técnica que você vai aprimorar o você, para você conseguir ser alguém aqui dentro e não ser pego. Bom, quando o meu anonimato, ele for completo e eu conseguir alcançar o anonimato perfeito, o que é muito difícil. Não será possível ter informações suficientes para linkar as minhas ações da minha personalidade hacker com as minhas ações da minha personalidade ser humano pagador de impostos. O governo não vai conseguir linkar as minhas ações no mundo hacker comigo aqui e bater na porta de minha casa. Esse é o nosso objetivo e isso é muito difícil. Bom, por mais maluco que seja, um doido consegue ser melhor que uma pessoa comum aqui. Pessoas que são bipolares, elas vão conseguir ser melhor que uma pessoa que é certinha, tem uma única personalidade. Então, por mais difícil que seja, nós temos que gerar movimentos aleatórios na tecnologia. Usando programas que eu não usei ainda, trocando de sistema operacional constantemente. Por exemplo, trocando de ferramenta, browser, por exemplo, usando vários serviços web diferentes. Entre minhas personalidades, várias caixas de e-mail diferentes. Por mais que eu não goste da Proton, a Proton pode ser uma possibilidade para uma persona mais leve. Tutamail ou uma caixa de e-mail na rede Onion talvez seja interessante para mim para um perfil mais elevado. Então eu recomendo muito aleatoriedade de movimentos, aleatoriedade de horários, aleatoriedade de dias, aleatoriedade de tecnologias aleatórias, pluralidade de conhecimento. O que acontece? Muitos estão numa plataforma web dessas, uma rede social, e ele fica indignado por exemplo com algo. E aí eles entra com sua conta de hacker, e fala algo parecido com o que ele falaria em sua vida real pela indignação de sua vida real. Ou seja, é o mesmo conhecimento que um hacker tem. É o mesmo conhecimento que você, ser humano mapeado, tem. Então é possível ligar vocês dois. Então você não pode naturalmente fazer com que o seu eu pessoal tenha o mesmo conhecimento que o seu eu hacker. E também suas várias contas hackers têm que ter conhecimentos diferentes. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que o governo não consiga dar uma precisão boa entre uma hash de um atacante hacker e uma hash que aponta para você no mundo real.